Boa noite, gente. Começando mais uma live, mais uma TV Ocupe. Daqui a pouco a gente divide a tela aqui com o PH, nosso amigo Paulo Henrique do Coletivo Ocupe. Já entrou aqui o Ocupe, entrou o Matheus Nojosa, entrou o Chapa Louco do Coletivo Outra Face de Guaramiranga. Matheus Nojosa dá boa noite pra ti também, guerreiro. De você, hein? Pessoal, a TV Ocupe, para quem não colocou na sua agenda ainda, olha aí o Paulo aí, boa noite, camarada. Salve, salve, galera. Boa noite. Boa noite, Jair. Você tá me vendo e me ouvindo bem aí? Tá beleza, cara. Tô te ouvindo e tô te ouvindo perfeitamente. Tu estás em Fortaleza, guerreiro? Cara, continue em Fortaleza, né? Nessa quarentena aí. Tenham ficado em casa, tenham respeitado o protocolo. Na E tô Bela em casa, Vista. na Bela Vista aqui. Entrou aqui o Fio, o Chapa Louco do Coletivo Outra Face coloca: boa noite, guerreiros. Boa noite para você também, irmão. Estenda o boa noite para os companheiros do Coletivo Outra Face. Abraço aí pra galera também do Coletivo Outra Face. Satisfação. Entrou aqui também a nossa amiga Kátia. A Kátia, que é uma liderança de Guaramiranga, né? Mais especialmente da comunidade do Pé de Ladeira. O Paulo, pessoal, para quem não colocou na agenda ainda, essa é a TV Ocupe, né? Todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, a gente debate sobre política, né? Sobre os assuntos do momento, sobre a pauta do dia ou da semana. E a intenção desse projeto aqui da TV Ocupe é municiar os trabalhadores para que nos seus espaços de trabalho, nos seus espaços de educação, nos seus espaços de lazer, eles possam fazer a discussão política dessa guerra de ideias que a gente está enfrentando. E hoje a gente está respeitando a quarentena, ninguém tem espaço de lazer nem de trabalho, mas está todo mundo aí nos seus grupos de WhatsApp fazendo essa discussão. Entrou aqui a Raquel e o Fio coloca: boa noite, gente boa. Boa noite para ti também, Um Fio. abraço, Raquel, Pena. E entrou o Matheus Mota aqui também. Um abração para o Matheus Mota e para o Luiz Carlos. Luiz Carlos, que é de Guaramiranga, é um funcionário público exemplar. Bom, pessoal, nós estamos conversando aqui hoje mais uma vez com o Paulo Henrique, do Coletivo Ocupe. A gente aproveita a oportunidade para mandar um salve aí para o Rafa Seixas, para o Gabriel Yang, para o Biel, para o Alexandre, para o Turma boa. Chitos. Me ajuda aí, pro Jardel, pro Turma Tiagão. boa, Jardel, Tiagão, Charles Mota, Carol, Denise, a Sâmia Almeida, a Natiane de O Petrobras, Charles, nosso amigo petroleiro. Entrou aqui o Danilo Gondim, a Aline Castelo Branco aqui, beleza. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos começar aqui. A gente tirou como pauta para discussão hoje o balanço do Covid-19, que vocês sabem que a gente diariamente faz esse balanço aqui, mas a novela do Ministério da Saúde, com a demissão de mais um ministro em meio à pandemia, a denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho e a articulação de Bolsonaro com o Centrão. Então, como vocês estão vendo aí, está imperdível a nossa live de hoje. O Danilo dá uma boa noite aqui. Boa noite para ti também, Danilo. Boa noite, Danilo. Abraço. Olha só, Paulo, vamos lá. Eu tinha feito aqui um prognóstico que o Brasil logo assumiria o pódio mundial, né, da pandemia do Covid-19. Isso não é um exercício não é um profeta de coisa ruim, não se trata disso. É porque a gente via como a coisa estava acelerando e por mais que houvesse uma tentativa de amenizar o impacto das informações, fatalmente o Brasil ia chegar. A gente começou a falar isso quando o Brasil ainda era o 11º país em número de infectados. Pois vamos lá, no mundo hoje nós temos 4.795.941 infectados, com 318.213 óbitos.
mais de 318 mil pessoas já morreram por Covid-19. Os Estados Unidos têm 1.537.830 infectados, com 90.694 óbitos. Nós temos quase 100 mil norte-americanos que já chegaram a óbito por conta do Covid-19. A Rússia vem em segundo com 290 mil casos e 2.722 óbitos. E o Brasil, gente, já chegou no pódio. O Brasil é o terceiro país com o maior número de infectados no mundo. O que me assusta, porque a turma do negacionismo, eu acho que só vai se convencer se morrer a mãe. E olhe lá. Se morrer a irmã, se morrer um primo, não está valendo, porque o Brasil já é o terceiro país com o maior número de infectados no mundo. São 255.368 brasileiros já infectados oficialmente por Covid-19, sem considerar toda a subnotificação, sem considerar os números extraordinários de outras síndromes em comparação com o ano passado. Nós já temos 16.856 óbitos confirmados no Brasil. Trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, no estado do Ceará, são 26.363 infectados e já são 1.748 irmãos cearenses que chegaram a óbito por conta do Covid-19. Já são todos os bairros de Fortaleza com óbitos por conta do Covid-19. Fortaleza tem 16.169 infectados e 1.253 óbitos. Ou seja, já tem mais de 1.000 famílias em Fortaleza que perderam algum dos seus entes queridos por conta do Covid-19. A minha família foram 8 pessoas que já foram infectadas. Felizmente, nenhum óbito, mas a minha avó, de 93 anos, é uma pessoa que hoje está em isolamento porque está com Covid-19. E aí, Paulo, como é que a gente avalia esse avanço tão vigoroso da Covid-19 no mundo e especialmente no Brasil? Bem, mais uma vez aí, boa noite a todo mundo. Agradecer, Jairo, a oportunidade que você tem dado ao Coletivo Ocupe. Agradecer aos meus companheiros aí de coletivo que têm me dado essa oportunidade aqui de representá-los, né? Isso é importante. E é com imenso pesar, né, que a gente constata aí que o Brasil não tem nenhuma perspectiva de estabilização ou de declínio da curva. A gente não sabe nem se a gente chegou, né, nesse pico ainda, por uma série de questões, sobretudo por um presidente da República que não tem a menor preocupação com a vida dos brasileiros, né? A única preocupação que ele tem é de se manter no cargo, custe o que custar, de aumentar seu poder, né? De proteger os filhos dele, se proteger os filhos dele e proteger os aliados. Dentro dessa perspectiva, Jairo, com um misto de tristeza e revolta que a gente vem aqui mais uma vez discutir esses temas que são tão importantes, né? E é importante lembrar, Jairo, que essa teoria, né, que ele vem sustentando a ferro e fogo de social-darwinismo, né? Morra aqueles que não tiverem histórico de atleta, ou morra aqueles que não tiverem histórico de atleta, né? Isso aí é lamentável para uma pessoa que ocupa o cargo que ele está ocupando hoje, né, de presidente da República. Agora, 2 notícias positivas aqui, Paulo. Chegaram 200 respiradores da China hoje aqui no Ceará. Ah, que bom, cara. Um voo que veio direto da China para cá e isso nos dá um sentimento de que um pouco mais de assistência vai ter o nosso povo nessa batalha, nesse enfrentamento. E também 39 médicos cubanos foram reintegrados ao Mais Médicos no Ceará. Mais médicos. Aí eu queria aqui fazer um registro que eu considero fundamental,
que é o meu reconhecimento como brasileiro, como cidadão, do papel que Cuba sempre oferta ao mundo nos momentos de crise sanitária. Quando houve a crise do Ebola, o mundo inteiro, sem saber o que fazer, os Estados Unidos, como sempre, só ofereceram soldados e Cuba ofereceu seus médicos. E agora, mais uma vez, a gente viu delegação de cubanos na Itália, viu delegação de cubanos no Canadá. Aqui no Brasil, o governo interdita essa relação, né? Mas nos outros países da América Latina também estão presentes. Então, eu queria fazer esse reconhecimento ao povo de Cuba por sempre ter essa presteza com a humanidade nos momentos de crise sanitária. E eu me somo aí a essa tua fala, Jairo, e deixar bem claro que a medicina mais humanitária do planeta Terra é a medicina cubana, né? Eles sempre estão dispostos a atender as catástrofes, né? Sempre dispostos a atender nessa situação de pandemia. Então aqui também vai o meu muito obrigado aos médicos cubanos, à Revolução Cubana e ao povo cubano. Parabéns mais uma vez para eles. Registrar aqui a Lee Rios, oficial. Pessoal, desculpe qualquer erro aí, tá? É a minha visão aqui. Josevan Abreu, Fabiana, Grande Josevan Bravo. Josevan da boa noite aqui. Josevan, peraí. Tá certo. Josevan Abreu, o Henrique, o Jefferson Matos, a Tânia Cândido, o Tiago Perpétuo. Abraço, Jefferson. O Josevan Abreu coloca: a Rússia tem um número de mortos bem reduzido. Lá se testa muito, por isso é elevado o número de contágios. Realmente chama atenção. São 290 mil infectados e só 2 mil óbitos. Então, esses casos, né, têm que ser investigados pela comunidade científica internacional para que a gente possa copiar. O Charles entrou aqui, nosso companheiro do Coletivo Ocupe, e o grande abraço, membro de resistência forte lá na nossa Petrobras, que é um patrimônio inestimável do Brasil. O Henrique coloca: o jumento do presidente diz que cloroquina cura. Eu não sei se ele está se referindo a algum animal que pertence ao presidente ou se é o próprio presidente. Aí a Raquel Pena... Tem um pouco mais de respeito aí. Tá, cloroquina. Oi? Vamos ter um pouco mais de respeito aí com os animais, pessoal. Exatamente. O Lucas Gabriel entrou e falou: opa. O Renato Jorge entrou, manda boa noite para você também. O Josevan Abreu, Cuba Siempre. Inclusive o Josevan foi um companheiro meu de viagem a Cuba em 2016, participamos lá do 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Uma memória inesquecível, né, Josevan? Aí entrou aqui o Jefferson, o Henrique, todo mundo aqui participando, e o Berg Alves Menezes, o grande Berg. E entrou aqui a Cristina Vitor. Vamos para frente. Bora. Meu querido, você lembra quando nós tratamos aqui da demissão do Sérgio Moro? Claro, claro. Que nós falamos que o governo ele demitia um ministro a cada 53 dias, não é verdade? Verdade. Pois muito bem. Em meio à pandemia, é o 2º ministro da Saúde que é demitido. Depois de Mandetta, agora foi a vez de Nelson Tais ser demitido do Ministério da Saúde. Principais motivos. A Cristina Vitor manda boa noite aqui, boa noite para você também. O Jordan manda também aqui, um alô para ti, querido. Os principais motivos para a saída do Nelson Tais. Primeiro, a exigência do presidente em fazer uma defesa enfática da cloroquina. Segundo, constrangimento de ter sido informado pelos repórteres do decreto presidencial que tornavam como atividades essenciais as academias de ginástica, as barbearias e os salões de beleza. Terceiro, o Tais, ele trabalhava um plano de retomada da economia. Desde que ele entrou, ele era muito... Eu até penso, Paulo, que vai ser difícil o presidente achar um ministro tão comprometido com a necropolítica como o Nelson Tais.
Mas esse plano de retomada da economia dele era um plano gradual. E o Bolsonaro queria que a proposta fosse ampla e restrita. Porque a proposta oficial do Bolsonaro, ao que parece, é que o Covid-19 não existe. Exatamente nessa linha. Ele é uma fantasia das pessoas e a alternativa é ignorar. Sabe? Como se ele fosse assim uma coisa desprezível. Então, a posição oficial do governo é que o coronavírus não existe. Então, se o ministro não defender a tese do negacionismo, ele não cabe na cadeira de ministro. Diante disso, Nelson Teich durou 27 dias como ministro de Estado da Saúde. E aí, Paulo, será que não tem limite para o sofrimento do nosso povo nessa agonia dessa crise sem fim? Parece, Jair, parece que a gente está se deparando com uma série da Netflix, né? Cada semana é um episódio diferente, mais grotesco do que o da semana anterior, e por aí vai. Dentro dessas circunstâncias, eu acredito que o presidente ele quer encontrar um profissional da saúde, um médico, na verdade, que seja capaz de rasgar o juramento de Hipócrates, que seja capaz de defender essa tese social darwinista que ele impõe a ferro e fogo. E aí já tem voluntários, né? Essa semana circulou aí um vídeo do Dr. Ray, não sei se é Ray ou se é Ray, se oferecendo, é um vídeo ridículo, patético, se oferecendo para o Bolsonaro para ser o ministro. Dr. Ray, né? Pois é, se oferecendo para ser o ministro da Saúde. Aí eu fiquei pensando seriamente se o Bolsonaro seria doido o suficiente, que a gente sabe que ele é, de colocar um sujeito desse como ministro da Saúde, né? Porque aí, cara, é o fundo do poço, literalmente é o fundo do poço. Mas dentro dessa perspectiva aí, Jairo, de crise, de ministros que não se sustentam em virtude do arrobo do presidente, da ignorância, porque o cara é mais tosco do que uma porta, né? Então o cara não tem preparo nenhum para conduzir o país e quer a fina força que a última opinião seja dele. A última opinião tem que ser de um técnico, alguém que seja capaz de administrar essa crise sanitária e que seja capaz de respeitar também, primeiramente, né, as orientações internacionais aí do mundo científico. E dentro dessa perspectiva aí, já eu queria colocar também uma curiosidade, né? Em menos de um mês, né? Em menos de 2 meses ou é menos de um mês, né? Menos de um mês, 2 ministros caem, né? O Teich ficou 27 dias, então menos de um mês, 2 ministros caíram, né? E hoje, quem está operando perante essa crise, quem está operando o Ministério da Saúde é o pessoal do Exército, sob comando do general Eduardo Pazuello, né? Que não tem, nenhum da equipe tem experiência nenhuma na área da saúde. Então, ou seja, é aquela máxima, né? A gente está num avião e o piloto não tem experiência nenhuma. Isso é ridículo, cara. O piloto é formado em barbearia, alguma coisa do tipo. Pois é. Entrou aqui a Raiz Amanda, o Álvaro Seda, que está sempre com a gente aqui, a Ingrid e o Ney, e o Fio coloca, coitadas das portas, sendo comparadas com o Biruliro, porque as pessoas hoje aqui não estão poupando mesmo. Pois enfim, foram 27 dias à frente do Ministério, alinhado na tese de que o problema econômico era real e que tinha que fazer a reabertura, mas mesmo assim o Nelson Teich não se segurou. Nesse processo, o Mandetta voltou a aparecer, falando mais uma vez em defesa do SUS e colocando que seria difícil não acatar as orientações científicas. Está chegando a um ponto de que é difícil defender o óbvio todo dia, né, Paulo? É até cansativo. Chato, se torna chato. Parece que essa produção contínua de crises é um método para que o povo, de certa forma, fique dormente, sabe? Não, é isso mesmo. E todo dia... Então, é como se fosse um método de produzir crises. Pelo menos é como eu tenho avaliado esse quadro. E outra coisa, velho, quando você se depara com um sujeito que nem o Mandetta, que não é o ministro da Saúde ideal, né, muito menos pro Bolsonaro, né, se mostrou
que não é o sujeito ideal, quando você vê esses caras, tipo Mandetta, tipo o Taishi, que são sujeitos que trabalharam a vida toda no sistema privado de saúde, eles defendendo o SUS, alguma coisa o SUS tem de importante, né? Então é interessante que a sociedade brasileira comece a dar mais valor ao SUS, né, cara? Porque às vezes é chato você ver uma pessoa dizendo que o SUS não presta. O SUS realmente ele tem as suas limitações, mas por quê? Porque sempre houve, né, desinteresse do gestor, dos administradores, dos presidentes, subfinanciamento, porque em respeito a uma agenda de ajuste fiscal o tempo todo, não, tem que cortar recursos da saúde, tem que cortar recursos da educação. Então, enquanto essa agenda imperar, a gente não vai ver o SUS funcionando a pleno vapor, como ele tem que funcionar, e sendo o exemplo para o mundo todo, né? Porque o meu sonho, enquanto brasileiro, é exportar o modelo do SUS para o mundo todo, porque no papel ele é lindo. Agora falta, na prática, a gente ter um governo empoderado que seja capaz de colocar dinheiro para o SUS funcionar a pleno vapor, como eu já falei. Entrou aqui o Jorge Lima, o Josevan Abreu coloca: médicos brasileiros, na sua formação, titula muitos taxas, ou seja, deve ter muitos como taxas, né? Não à toa se fecharam contra o Mais Médico. Realmente, aqui no Ceará, infelizmente, teve uma cena bizarra, né, de xenofobia aqui quando os cubanos chegaram. Lucas Gabriel coloca: dividir para governar. O Jorge Lima coloca: o Maduro liberou a cloroquina para ser usada no tratamento da Covid-19. A cloroquina é de direita ou de esquerda? Olha só, eu vou responder aqui, tá? Também quero dar uma palavra. Não ao Jorge, porque eu sei que o Jorge está até fazendo uma provocação com a gente. Ele foi com provocação. Mas se o Maduro está receitando cloroquina, ele é um imbecil tal qual o Bolsonaro, certo? Agora, a cloroquina, ela ser utilizada nos tratamentos da Covid-19, nenhum de nós é contra. A gente só quer o quê? Que a opinião médica seja determinante para qual vai ser o medicamento utilizado. Né? E se não, o presidente, um político, dizer qual é o remédio que se utiliza. Não sei você. E aí, Paulo? Porque aqui o Bolsonaro quer um ministro da Saúde que adote as receitas que ele está passando, né? Tipo, e o remédio que ele indica, tratamento para a Covid-19, é a cloroquina, né? Então, dentro dessa perspectiva aí, já de presidente de esquerda e presidente de direita receitando cloroquina, a gente deve ficar com as orientações, as recomendações da comunidade científica internacional. Até mesmo porque um fármaco não tem condição de ser de direita ou de esquerda, né? Se até hoje, pelo menos nos últimos 2 estudos científicos que eu vi, que é um da China e outro da França, que comprovam por A mais B que a cloroquina não é tão eficiente, não tem eficiência no combate, no tratamento do Covid-19. Então, eu prefiro me agarrar à posição aí da comunidade científica internacional e repetir mais uma vez, não tem como você dizer que se um fármaco é de direita ou é de esquerda, ele é um remédio. Então, pronto. Dentro dessas circunstâncias aí, tem um remédio aí que está sendo muito bem avaliado pela comunidade científica internacional, que é eu até anotei aqui, Remdesivir, né, que parece que esse fármaco aí está sendo muito bem avaliado. E quero eu que esse Remdesivir aí seja um fármaco de esquerda. Mas não venha receitar aqui também não. Não, só um comentário apenas. Aí o Chapa Louco, eles querem recolher até os respiradores do Maranhão. O trabalho do Flávio tem corrido contra tudo lá para amenizar a sobrecarga do sistema. Falando aqui do Flávio Dino, governador do Maranhão. Realmente houve isso, né? Até uma especulação de que a Receita Federal ia intervir nessa situação. Uma coisa que é estranha, porque o próprio governo federal declarou a calamidade pública, né? O Fio coloca: cloroquina é remédio, não é um ser político. Aí entrou o Gabriel Esfera, a Raiz Amanda coloca: cloroquina é remédio. Abraço, Gabriel. Não posição política, tem que explicar o óbvio. Gente chata. O Jefferson Matos: ainda lembro do Mandetta no Tchau, Querida.
Pois é, rapaz, mas é tão interessante que, salvo engano, Jefferson, o dia que ele foi demitido foi exatamente 4 anos depois do dia que ela saiu. Salvo engano, teve essa coincidência. Na mesma data do mês, teve o tchau querido, que foi o tchau Mandetta, né? Aí a Raíza coloca, não responde, kkk. Gente, chega a ser ridículo ter que explicar o óbvio. Aí entrou a Kelly, o Lucas Xavier, o Henrique. Ele vai acabar colocando o Eduardo, filho dele, como ministro da Saúde. Aí tá todo mundo lascado. Entrou o Laidson Alves, que é aqui nosso amigo aqui do Maciço de Baturité, advogado. O Augusto Braga, que é outro advogado amigo nosso. O Josevan Abreu coloca, ei Jairo, essa comparação quem fez foi a Folha. E no contexto da Venezuela não tem nada a ver com o indiscriminado criminoso Bolsonaro. Josevan, a despeito de qualquer problema que haja na Venezuela, eu não consigo me alinhar com a posição do imperialismo americano, certo? Então, se o povo da Venezuela tiver uma decisão de mudar de governo por conta própria, essa decisão cabe ao povo venezuelano e não aos Estados Unidos definirem o rumo de nenhum dos países da América Latina. Essa é a minha posição. Eu acho que essa militante de qualquer... essa é a posição de qualquer militante sensato, quer seja de direita, quer seja de esquerda. É respeitar o princípio da soberania popular, respeitar o princípio da autodeterminação dos povos. É isso que a gente... Isso, inclusive, está nos princípios da República Federativa do Brasil para as relações internacionais. O Josevan, o Bozo defende o uso indiscriminado. Fio coloca, não foi a Folha, foi um jornalista da Folha. É parecido. Aí o Jefferson Matos riu aqui da gente, ou não sei de quem. A Isabela entrou, o Josevan, na Venezuela não, foi intelectualmente desonesta a comparação e o número de mortes na Venezuela é ínfimo se comparado ao Brasil. Não, o que eu coloquei foi o seguinte, se ele está receitando como político, um médico, porque eu não vi, se ele é um imbecil tal qual o Bolsonaro. Porque o que eu sei é que o Maduro era um motorista de ônibus que se tornou presidente do sindicato, que se tornou presidente de uma central de trabalhadores, que participou do movimento Quinta República com o Hugo Chávez e se tornou ministro, depois se tornou presidente. Eu não sei se ele é médico. Então, se tiver ocorrido isso, eu não vou achar que ele está certo, porque não é no Brasil, né? Ao Matheus Mota. Mas a Venezuela tem uma população bem menor que a do Brasil. Mas salta aos olhos mesmo como o Brasil está se destacando nesse quadro, viu, Matheus? Um país que está muito preocupante a situação aqui também na América do Sul é o Peru. Daqui a pouco vai chegar a 100 mil casos. Entrou aqui o José Hélio Flávio. O Fio coloca, Flávio. O Fio coloca, pelo andar da carroça, aqui vai ficar pior que a Venezuela. Já teve gente brincando que na próxima campanha da Venezuela vão dizer assim, não vote no fulano não, porque senão a Venezuela vai ficar igual ao Brasil. O Álvaro Seda coloca, a cloroquina não é um medicamento para a Covid-19, por isso os médicos não podem receitar sem consentimento do paciente. Beleza, o Álvaro sempre contribui aqui. O Jefferson Matos, o Mourão vai assumir a presidência desse cabaré. Eu acho que ele fez uma figura de linguagem. Aí a Beatriz Moraes entrou, o Fio. Aí os venezuelanos irão falar, não vota nesse político, senão aqui vira um Brasil. Entrou a Mazel, o Flávio mandou um abraço. O Henrique colocou, o que dizer da PEC 241 em tempos de pandemia? O Álvaro, tem que ser ministrado em ambiente controlado e não distribuir indiscriminadamente como o Bozo quer. Ainda falando da cloroquina. Essa cloroquina é danada, viu? Ela derruba ministro. E de um bocado de conversa, viu? Ela também. Não tem quem segure essa cloroquina. É danado. Aí, o Fio coloca, na Colômbia também virou um inferno. E a gente já tinha visto cenas horríveis no Equador, né? De pessoas que ficaram 6, 7 dias dentro de casa mortas e o Estado nem para ir recolher os corpos dessas pessoas. Horrível mesmo. O Fio coloca, oxe, nós vemos as mesmas piadas. Enfim, gente, agora vamos virar aqui o disco bem rapidinho, que ainda tem 2 pautas polêmicas para a gente tratar aqui. Agora nós vamos tratar de uma pauta que eu sei que o Álvaro Seda vai gostar aqui, porque ele está batendo, viu? Eu vejo aqui no Instagram dele, ele está batendo. A denúncia do empresário Paulo Marinho. Paulo Marinho, meu xará.
Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, que a imprensa às vezes chama ele de Flávio B, né? Flávio B, para não colocar o sobrenome. A nossa imprensa é maravilhosa. Aspas, tá, pessoal? Afirmou que o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro lhe contou ter recebido informações sigilosas da Polícia Federal sobre a investigação que então envolvia seu assessor Fabrício Queiroz. Segundo o relato, um delegado da PF avisou das investigações pouco após o primeiro turno das eleições gerais daquele ano. E teria dito ainda que membros da superintendência da PF no Rio adiariam a operação Furna da Onça para não prejudicar Jair Bolsonaro na disputa contra Fernando Haddad. Em nota publicada ontem, Flávio Bolsonaro negou a acusação. Ainda de acordo com o relato do empresário Paulo Marinho, o delegado da PF teria orientado Flávio a exonerar Fabrício Queiroz de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. No dia... Aí veja bem, ponto, do Rio. No dia 15 de outubro, foram demitidos tanto Queiroz quanto a filha dele, Natália Queiroz, lotada no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A Operação Furna da Onça foi deflagrada em 8 de novembro de 2018, pouco mais de uma semana após o segundo turno, do qual Bolsonaro saiu vitorioso. É um escárnio. Eu tô com um sentimento assim, de impotência, sabe, Paulo? É realmente um aparelho dos órgãos públicos, um aparelhamento dos órgãos públicos que não precisou nem de nomeação. Se criou um sentimento, o bolsonarismo como um sentimento, uma coisa assim, de que essas pessoas elas se utilizam dos espaços públicos para cometer crime e é a lei do mais forte, agora é nossa vez e quem está do nosso lado pode fazer o que for. A gente sabe que dificilmente vai prosperar a ação que se encontra no TSE. Mas e aí, Paulo, o que você tem para falar sobre essa denúncia do empresário Paulo Marinho? Só para fechar, quem não lembra, o Paulo Marinho foi inclusive o sujeito que cedeu a casa dele para aquelas primeiras reuniões do governo de transição, né? do núcleo de transição do governo. Foram na casa do Paulo Marinho. Então, uma pessoa de dentro. Eu acho que foi uma atitude corajosa desse empresário aí, Paulo Marinho, né? Porque você mexer com essa família aí, uma família que tem contatos com a milícia, né? É comprovado isso, não é eles agem assim sem esconder de ninguém, de que tem contatos com a milícia, então ele foi muito corajoso. Eu acredito que ele tem como provar isso, pelo esse grau de proximidade que ele tem com a família Bolsonaro, e eu acho que isso pode render sim ainda muito pano para manga, né? Porque se tem dois elementos centrais que vêm jogando lenha na fogueira, são os dois fatos, né? Primeiro, a reunião ministerial aí que o Moro colocou como possível prova de que o Bolsonaro tinha cometido crime, e agora essa denúncia do Paulo Marinho aí, que faz essa acusação de que houve por parte da Polícia Federal, parte de um delegado da Polícia Federal, essa intromissão no processo que acabou gerando essa intromissão no processo eleitoral, que culminou com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, eu quero acreditar que é possível, sim, eu quero acreditar muito nisso, né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe como é que o jogo é jogado, mas eu quero acreditar que é possível ainda esse ano uma cassação da chapa Moro, Bolsonaro e Mourão, né? Porque isso seria o melhor dos mundos, né? A gente ia estar se livrando de uma dupla nefasta, ia estar construindo a possibilidade de galgar, construir um novo caminho, né, para a nação brasileira, e levar de dois parasitas desses de uma chibatada só é bom demais. Então, Jairo, eu acho assim que a gente está vendo o quê? O cenário em que tanto a direita quanto a esquerda
estão atacando o Bolsonaro, né? O Bolsonaro está meio que nas cordas. Ele tem procurado alguns subterfúgios. A gente já vai entrar nessa pauta, mas é só para colocar, né? Que ele está buscando o apoio aí do Centrão para se manter no cargo, né? Então, dentro dessa perspectiva, Jair, eu acredito que nem a direita e nem a esquerda tem força para derrubar o Bolsonaro. Quem tem força para derrubar nesse momento o Bolsonaro seria o Judiciário e o Congresso. Por um lado, ele tem buscado um amparo no Congresso, ali, via Centrão, e por outro lado, ele tem buscado um amparo através do procurador Augusto Aras, né? Porque ele pode seduzir muito bem o Augusto Aras, porque vai haver uma sucessão ministerial, né? O ministro Celso de Mello vai se aposentar, acho que agora em setembro, né? Não, ou mesmo para recondução à PGR. Exatamente, mas no melhor dos casos, né? Estou colocando aqui só hipoteticamente o que é que pode acontecer. Então, para a gente não se iludir tanto, né? Porque eu estou muito iludido, quer dizer, na verdade eu não estou iludido, eu estou esperançoso, né? Eu quero muito que isso venha acontecer, então estou depositando muita energia para que isso venha acontecer, ou seja, o que é que eu quero que isso aconteça, né? O que é que eu estou me referindo? Estou me referindo à cassação de da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Então, Bom, é grave essa denúncia aí do Paulo Marinho, viu? Se o Celso... É gravíssima, né? Porque uma das bandeiras do Bolsonaro na campanha era o moralismo, né? Então, se ele se explode isso antes do segundo turno, isso afetaria, sem dúvida, o resultado da eleição. Se o Celso de Mello tirar esses últimos dias aí à frente com a cadeira no STF e colocar para frente também aquela situação do impeachment, é uma boa. Agora vamos lá, tem mais um detalhe. Encontra-se com o Paulo Marinho o celular do Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano, que foi ministro da Secretaria-Geral, que foi presidente nacional do PSL e foi o coordenador da campanha presidencial de Jair B. em 2018. Pois muito bem, no celular de Gustavo Bebiano constam mais de um ano de conversas com Bolsonaro pelo WhatsApp. Ele deixou esse celular com o Paulo Marinho e agora o Paulo Marinho já pediu proteção hoje à polícia do Rio de Janeiro, né? E isso tudo pode acarretar que essas mensagens também venham à tona. Todo dia é a crise última desse governo, mas ele termina se sustentando. Mas, enfim, o que ocorre? Eu estou um pouco mais cético, sabe, Paulo? Mas esse celular do Bebiano, ele pode ter muita informação preciosa aí, viu? Com certeza, sem dúvida, né? O Bolsonaro, ele foi um sujeito que, desde o primeiro dia de governo, ele abriu várias frentes de batalha, ele saiu como uma metralhadora giratória, ele comprou briga com várias facções da direita, vem comprando briga com os governadores, prefeitos, briga com o Congresso. Agora ele deu uma recuada porque ele sabe que precisa do Congresso para se manter no cargo, né? Mas, enfim, dentro da esquerda, você vê aí que ele comprou briga com o MBL, comprou briga com o Bebiano, comprou briga até com o próprio partido, né? Comprou briga com o governador de São Paulo, comprou briga com o governador do Rio. Agora ele está ali nas cordas, né? Estamos batendo nele, tanto pela direita quanto pela esquerda. Aí o judiciário tem cumprido um papel importante, né? Está funcionando como um dique de contenção dos arroubos autoritários dele. Estou gostando de ver aí a posição do judiciário. Esperava que o judiciário não fosse agir com tanta energia como tem agido com ele, mas ainda bem que está tendo esse enfrentamento aí, isso é bom, né? Mas, como eu te disse, né, Jair, eu não acredito, assim, que é um conto de fadas que a gente está vivendo e que ele vai cair daqui para o final do ano, não. Eu sei que é uma batalha, eu acho que tem muita água para rolar ainda, e dentro dessa perspectiva eu só lancei a ideia de uma queda da chapa Bolsonaro-Mourão como uma coisa que eu idealizo, né? Para daqui um presente de final de ano, sei lá. Vamos abrir um parêntese aqui. Eu assisti um vídeo do Guilherme Boulos essa semana, e até o Matheus Nojosa, que está aqui na live, foi ele que me enviou esse vídeo.
E nesse vídeo o Boulos fala do golpe que aconteceu na Bolívia, né? E ele fala que o golpe não foi dado nem pelas Forças Armadas, nem pelas polícias, mas que elas contribuíram diretamente porque elas se omitiram diante de um golpe das milícias do obscurantismo, né? Pessoas motivadas por um cristianismo pouco cristão, vamos colocar assim, e com extrema violência invadiram a casa do presidente, do Evo Morales, quebraram tudo, saquearam, invadiram a casa da irmã dele, tocaram fogo. Teve uma prefeita do partido dele que eles cortaram o cabelo da mulher, pintaram ela toda de vermelho, rasgaram a roupa, fizeram humilhações públicas com ela. E a postura da polícia e do exército foi se omitir. Então foi como se fosse assim, ó, pode passar a caravana das milícias. E aí o Boulos coloca o perigo do Bolsonaro tá construindo um golpe à la golpe boliviano. A complexidade dos sistemas é diferente, né? Mas que realmente existe um componente de violência, de autoritarismo nas pessoas, sabe? Parece que quem vestiu essa capa do bolsonarismo se sente com moral para colocar o dedo na cara de qualquer um, para empurrar, para chutar no meio da rua, para cuspir. Toda semana, pelo menos, a gente vê cenas como essas. Faz sentido essa avaliação do Boulos? Cara, eu acredito que sim. Eu até tinha me deparado hoje com um texto, se eu não me engano, do Gilberto Marignoli. Eu não sei, eu não me recordo do autor, mas que ele dizia o seguinte, ó, esse discurso protofascista, esse discurso ditatorial, fundamentalista, para aquela trupe dele, pode levar a gente para uma situação de violência generalizada, exatamente nesse sentido aí, né? Levar a gente para uma situação de violência generalizada que a gente já está vivenciando, não com tanta intensidade como foi o caso boliviano, né? Mas que, por vezes, a gente se depara com a notícia de que pessoal da saúde que estava se manifestando foram agredidos, né? Os jornalistas que estavam ali cumprindo o seu papel profissional foram agredidos. Então, daqui a pouco, cara, por sorte também nossa, que parece que essa trupe de maluquetes está pulando fora do barco, né? Estão ficando os mais radicais, mas o medo que faz são esses radicais. Por quê? Porque a gente sabe que pode ocorrer, como ocorreu na Bolívia, uma omissão do aparato policial, né? Então, assim, se você é um cabo de esquerda, dá uma mãozada no pé do vidro de um bolsonarista desse, a polícia vai chegar, meu irmão, e não vai alisar, não. Tá entendendo? Se você leva um tapa de um bolsonarista desse, às vezes a polícia faz vista grossa. Isso aí que é preocupante, né, cara? Espero que a gente não chegue a tal ponto, né? Espero que não haja esse autogolpe tão proclamado aí pelo próprio presidente da República. Espero que, a partir de determinado momento, em que a gente possa retomar nossa vida corriqueira, normal, né? Que agora o normal não vai ser o mais normal como era antigamente, mas que a gente tenha força de colocar o povo na rua, no momento pós-isolamento social, que a gente tenha força para colocar o povo na rua e pressionar esse governo que já se encontra nas cordas, né? Vamos levar ele à lona. Vamos registrar uma galera aqui. A Paloma, o Jefferson Matos coloca, acho que alguém vai levar uma rasteira de um ex. Entrou a Emanuela, o Fio coloca, o legal é que o cara faz a denúncia de um cara ligado às milícias cariocas e recebe proteção da Polícia do Rio, só no Brasil mesmo. O Chapa Louco, Flávio B ou C, no final só se foder. Acho que ele não para de fazer repente, viu, Chapa Louco? A Leidinha entrou aqui, a Karina Pereira entrou, o Carlos Wagner entrou aqui, a Águida Pamela, Josevan, é difícil, Paulo, o acordo com o Supremo com tudo. O Matheus Mota, Davi Alcolumbre como presidente seria uma boa? Não. E tu, Paulo? Rapaz, Davi Alcolumbre. O que muda do Davi Alcolumbre como presidente seria uma boa? O que muda do Davi, como a gente já vem falando, né? Deixa eu continuar. Daniela Jéssica, Emanuela, se depender do Maia, não sai. Fique em casa com a queridinha. Cileide, Samuel Cavalcante, Álvaro Seda.
Ele era íntimo, com certeza deve haver mensagens em celular. Acho que assim que acabar o isolamento, a rua enviará mensagem ao Congresso. Com a voz do povo, o Centrão muda de lado. Tomara. A Jaqueline Sabino, aí o Álvaro continua. Pois negociam cargos, mas não são suicidas. Não irão apoiar Bolsonaro quando a população começar a pedir o impedimento. O Josevan, a morte do Biba já foi bastante suspeita. Eu acho que é o Bebiano, né, que ele fala. Labelle de Ju entrou. Josevan, a direita é fisiologicamente violenta. Entrou o João Lucas. O Matheus Mota coloca como se a esquerda também não fosse. Eu acho que ele está falando da violência. Aí a Ana Karina, do PSOL, entrou, nossa companheira lá da Resistência Feminina, né? É uma satisfação ter você aqui, Karina. Aí entrou Gabi, não sei se é Gabriel ou Gabriela, não sei. O Luan Girão entrou. O Álvaro Cedo, eu acredito que ele cairá até o final do ano. Esse motivo que o Boulos disse, os políticos também sabem disso. Bolsonaro é um perigo. Aí entrou do Fabiola, o Fio e o acampamento dos 300 criminosos armados que estão ameaçando o STF. O Josevan, a direita nunca teve pudor de ser violento. O Matheus Najosa, amigo Jairo, a mais nova crise é que saiu hoje que o nível de desmatamento da Amazônia nesse mês passado de abril foi o maior do que anos anteriores. Rapaz, de 2019 em relação a 2018, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou 85%. O Bolsonaro, ele estimula isso, inclusive sobre terras indígenas, sobre as populações quilombolas. Um absurdo. O Samuel, boa noite, amigos. Peguei o bonde andando, mas eu ficaria mais feliz com um pedido de renúncia do que com um possível impeachment que poderia alimentar um discurso e que ele tentou enfrentar o sistema. Entrou aqui o Rubem, de Macapá. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Paulo. O Rubem, ele foi secretário de Educação do Amapá e ele foi procurador-geral do Amapá. Hoje ele é pré-candidato à prefeitura de Macapá, é uma pessoa ligada ao Randolfo Rodrigues. E na quinta-feira nós vamos fazer uma live com o Rubem, lá de Macapá. Muito bom, muito bom. Porque, infelizmente, o nosso querido estado do Amapá é o estado com maior incidência de coronavírus no Brasil. E aí o Rubem é uma opinião muito abalizada, né? Uma pessoa que a gente acompanha, que deseja sorte na caminhada, e a gente aproveita já para fazer essa propaganda aqui hoje. Deve ter muito a contribuir. O Emanuel Veríssimo entrou aqui. O Emanuel coloca boa noite, doutores, boa noite. Chapalou aqui os 300 do senhor Jair B. Deixa mais claras as intenções de um golpe. A Ana Karina, quantos crimes será preciso para o Bolsonaro cair? Essa pergunta também já está ganhando coro no Brasil inteiro. O Josevan, é terra arrasada. E entrou aqui a Ana Paula. Agora vamos partir para a última pauta aqui, pessoal. Porque daqui a 12 minutos o Instagram encerra a nossa live. E essa aqui também tem pano para manga. A articulação de Bolsonaro com o Centrão. Os órgãos públicos que estão sendo negociados pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, com as legendas do chamado Centrão, possuem mais de 10,6 bilhões de reais livres para investimento em 2020. As autarquias e empresas públicas que estão na mesa de negociações possuem um orçamento total de 68,5 bilhões. No entanto, a maior parte do dinheiro está comprometida com despesas fixas, como o pagamento de salário de servidores públicos. Restam livres, segundo dados da BBC News, 10 bilhões 611 milhões 342 mil reais. O comando de autarquias e empresas públicas, como o DENIT, o DENOX, a Codevasf, bem rapidinho aqui, a FUNASA, o FNDE. Só o FNDE, para vocês terem noção, gerencia os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste também, que são mais 29,3 bilhões adicionais. E os partidos do Centrão ainda estão negociando as secretarias do Ministério da Saúde, né? Secretaria de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. Esse ministério que está ocupado hoje pelas Forças Armadas. Então vamos lá. Cai por terra completamente
completamente qualquer ilusão na moralidade desse governo. O Centrão é um grupamento de partidos que não tem o menor pudor de saber que a discussão com ele gira em torno de nacos do poder, de frações, de feudos no poder. Como é que tu está avaliando essa articulação do Bolsonaro com o Centrão, Paulo? Bem, eu por um certo momento eu acreditei que essa articulação seria natural, né? Acho que no primeiro momento de governo eu acreditei que ele ia buscar essa articulação, até mesmo porque é da onde ele vem daí, do Centrão, né? Então eu pensei que a linguagem que ele ia utilizar era a linguagem que ele sabe utilizar, né? Que ele sabe falar. Demorou um pouco, né? E ele só foi buscar o auxílio do Centrão agora, no momento que ele está nas cordas, né? Eu acho que o preço que o Centrão vai cobrar não vai ser um preço módico, vai cobrar alto esse apoio, né? E eu estava lendo uma matéria hoje dizendo que a perspectiva do governo é de comprar 250 deputados para ficar garantido, construir mesmo o seu seguro impeachment, seguro contra impeachment, né? Então, aí você vê que já tem articulação feita, né? Já com o Avante, com republicanos, com o PL, do Valdemar da Costa Neto, com o PTB, do Roberto Jefferson. Então, hoje mesmo, né, esse FNDE foi entregue a um aliado do Valdemar da Costa Neto, né? Então, que vai gerenciar, vai administrar esse fundo aí bilionário, né? Então, as intenções também, quando esses caras vão para o governo, as intenções também não são as melhores, né? A gente sabe que eles vão para lá com gosto de gás para fazer um pé de meia, quer seja por questões pessoais, quer seja por questões partidárias. Então, dentro dessa perspectiva aí, Jairo, fica cada vez mais difícil da gente acreditar que esses caras vão abrir mão dessas benesses, né, para apoiar um possível processo de impeachment, né. Eu acredito, uma companheira falou agora há pouco, eu acredito que se tivesse, mesmo que a gente tivesse condição de colocar o povo na rua, esses caras não iam abrir mão dessas negociatas para apoiar um processo de impeachment, né. Então, eu quero aqui mais uma vez dizer que o meu sonho é que houvesse um processo de impeachment, uma queda da chapa, ou uma queda da chapa Bolsonaro-Mourão, mas a gente sabe como é que o jogo é jogado, mas estamos aqui para fazer a nossa parte, fazer oposição ao governo Bolsonaro-Mourão e denunciar, né, na verdade, fazer essa denúncia da demagogia que é o governo, né, de quão demagógico é o presidente da República, que se elegeu dizendo que ia acabar com esse fisiologismo, um presidencialismo de coalizão, e hoje está aí, comprando deputados através de emendas parlamentares, através de cargos em empresas públicas, né, em fundações, em o que quer que seja. Então, ele é capaz de vender a mãe dele ao capeta para se manter no poder, e ele vai fazer isso aí mesmo, cara. Ele está bastante articulado já com o Valdemar da Costa Neto, com o Roberto Jefferson, e vamos torcer para que ele não consiga comprar esses 250 deputados, que ele não consiga comprar nem 100, na verdade, né? Para que, caso chegue um processo de impeachment lá, a gente tenha a condição de derrubar ele. A minha indignação, ela tem consonância com essa fala aqui da Ana Karina. O povo morrendo e Bolsonaro negociando cargos para impedir a queda. Porque o Centrão, o grande interesse do Centrão não é o cargo em si, o salário do cargo. É o orçamento, né? E a gente sabe que nesse momento o presidente da República ele tem transformado a crise do coronavírus, inclusive enquanto preocupação fiscal, ele tem contribuído para que essa crise ela seja mais custosa, porque não faz o enfrentamento devido. E nesse mesmo instante, ele está negociando o futuro do Brasil com pessoas que a gente sabe qual é o nível de discussão. Entrou aqui o Carlinhos, o Josevão Abreu coloca que o Bolsonaro é filho do Centrão, 30 anos no Centrão, né? Aí ele usa expressões aqui bem jocosas. Aí entrou o Francisco Fábio de Souza, Gilberto Correia, o Matheus Nojosa. Ele se elegeu dizendo que ia acabar com isso aí e mudar tudo isso aí. Lamentável. Entrou aqui também a Ana Patrícia. Paulo, nós temos mais 5 minutos de live aqui, tá bom? Beleza. Vamos lá, só continuando aqui.
Os partidos do Centrão negociam a indicação de secretarias no Ministério da Saúde, especialmente as de Vigilância em Saúde e a de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. No momento de pandemia do coronavírus, a importância destes cargos transcende o orçamento do Ministério da Saúde, que é de 148,2 bilhões em 2020. As tratativas foram noticiadas por vários veículos de imprensa brasileiros e a BBC News confirmou com pessoas dos partidos. Então, essa saída do Taixe também não foi só mudança de opinião sobre ele não, viu, Paulo? Já tem aqui a negociação sobre esses cargos. A Emanuela coloca, por isso que o povo está cobrando a segunda parcela do auxílio. Perigoso nem sair, viu, Emanuela? Aí a Ana Karina, Bolsonaro vai abrir para o Centrão, vai piorar ainda mais a conjuntura e ele vai defender uma única saída, endurecimento do regime como única alternativa. Isso para impedir eleições em 2022. E tem mais um componentezinho que eu queria que você comentasse aí. É que a própria situação de vulnerabilidade do povo diante da negativa dele ou da burocracia que ele criou para a entrega do auxílio emergencial, ela influencia diretamente nesse caos que o presidente está insuflando. Parece que ele faz disso uma moeda de troca, né? Por exemplo, se o povo... Alô, me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto, então parece que ele faz isso, uma moeda de troca, né? Se ele atrasar o pagamento da segunda parcela, o povo vai se revoltar, vai começar a quebrar o isolamento social, e é isso que ele quer, a livre circulação das pessoas e do vírus, e para gerar um caos, né? Porque ele, como parasita, ele se alimenta do caos. Então, quanto mais caótica for a situação, melhor para ele, né? Então, dentro dessa perspectiva, Jair, é que a gente também pode ver a demora dele para fazer o chamado, para liberar o chamado socorro financeiro aos estados e municípios. Por quê? Porque parece que ele quer negociar não só mais a questão do arrocho salarial dos servidores públicos, né? Ele quer empurrar também a quebra do isolamento social, né? Ele está colocando como contrapartida a quebra do isolamento social para que ele libere esse socorro, chamado socorro financeiro, né? Então, Jairo, é lamentável a situação em que a gente se encontra. Eu sei que o tempo já está passando aí, já está no adiantado da hora, então aproveitar para deixar o meu abraço aí para todo mundo que participou com a gente, para você mais uma vez, obrigado pela oportunidade, aos meus companheiros de Ocupe. Quem não seguiu, segue lá o Coletivo Ocupe, e aproveito também para pedir, quem não seguiu o Jairo Castelo Branco, segue lá que vale muito a pena. Pessoal, todas as segundas-feiras a gente faz aqui a TV Ocupe, que é um bate-papo aqui com o pessoal do Coletivo Ocupe, né? O Coletivo Ocupe, ele é uma organização do movimento popular, com forte inserção na cultura das periferias, mas hoje não está só em Fortaleza, está em vários municípios do Ceará. Então, dei uma pesquisada aí também sobre o Coletivo Ocupe, sigam também o Paulo Henrique. Registrar aqui a Jane Pozous, Camila Araújo, Gabriela Mendes, que é artista também, o Charles, Mai Nunes, o Carlos Wagner. Enquanto o Rodrigo Maia for presidente da Câmara, não vai acontecer nada de impeachment contra Bolsonaro. Também já estou quase com essa certeza, cristalina, né? Adriana Prado Alves, o Matheus Nojosa. Amigo Jair, eu voto em mais uma hora de live. O Instagram é muito mão de vaca com apenas uma hora. Ana Karina, Jair, um beijão para sua Ana. Um mundo melhor para os nossos filhos. Ô, querida, ganhei minha noite, viu? Quando alguém lembra da minha Clarinha, eu fico mais satisfeito do que quando lembra de mim. Então, um mundo melhor para os nossos filhos, né? Maravilha, uma boa noite para ti. O Chapa Louco, ele quer o vírus circulando para servir de cortina de fumaça para esse desgoverno. E entrou aqui o José Rodrigues. 30 segundos, Paulo, só para falar sobre essa questão. Sai impeachment com o Rodrigo Maia ou não sai? Eu acredito que não. Acredito que seria mais viável, enfim, um processo sendo conduzido aí pelo STF, pedindo autorização ao Supremo ou ao Congresso, porque o Rodrigo Maia só ia ter o trabalho de votar sim ou não, né? Eu acho que a saída é por aí. Infelizmente, é o que a gente tem sentido, né? Porque são 31 pedidos de impeachment, né? Aproveitando até que a Ana Karina está aqui, o pessoal autor de alguns desses pedidos, né?
e a gente não vê solução. Agradecer a todo mundo, uma boa noite, até a segunda que vem.